Fala, galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia de Flu, então se é dia de Flu, vamos falar muito sobre Fluminense e Once Caldas, jogo decisivo para a continuidade do Fluminense na Copa Sul-Americana. Vamos falar também em jogador que pode estar de saída, vamos ficar de olho aí na próxima janela de transferências, e também um jogador que foi pretendido pelo Fluminense na janela anterior do início do ano, cometendo um erro grotesco. Então, fica aí no vídeo até o final e vamos nessa. Voltamos em definitivo para mais um vídeo sobre o Fluminense. Hoje é dia 29 de maio de 2025, quinta-feira. Então sejam bem-vindos ao Pitaco. Já peço para os amigos, deixem o like de vocês aí, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vamos nessa, sem perder muito tempo, para falar sobre Fluminense. Vamos começar falando sobre Lucas Arcanjo. Quem é o Lucas Arcanjo, Bruno? Goleiro pretendido pelo Fluminense na janela do início do ano, goleiro do Vitória. Né? Quase houve o negócio, mas aí o Vitória embarreirou. Por que eu estou falando do Lucas Arcanjo? Só para trazer uma curiosidade, né? O Lucas foi responsável direto pela eliminação do Vitória da Copa Sul-Americana. O jogo estava empatado em 0-0 contra a Universidade Católica do Equador, fora de casa, e esse resultado classificaria o Vitória, até que uma bola é recuada por Lucas Arcanjo. Ele tenta dominar, tenta parar a bola, mas a bola passa direto e aí vira um gol contra do zagueiro, né? Um erro assim bizarro, daqueles inacreditáveis do futebol. E Lucas Arcanjo, que quase veio para o Fluminense, dando aí uma eliminação para o Vitória, né? Vamos falar também sobre Manuel, galera. O que temos para falar sobre Manuel? Manuel é um zagueiro hoje que é a quinta opção de zaga do Fluminense, né? A gente tem Thiago Silva, o Freitas, o Ignacio, o Thiago Santos e aí vem o Manuel. O Manuel que teve o contrato renovado no início do ano e o Manuel tem sondagens de alguns clubes já do Brasil para poder se transferir para outro clube da Série A aí do Campeonato Brasileiro. A gente está tentando apurar que o nome desses clubes que fizeram essa sondagem ao Manuel é aquilo, é a sondagem. Né? Essa sondagem ela pode virar uma proposta, e aí, se virar uma proposta, dificilmente o Fluminense vai recusar. Né? Vai abrir espaço na folha salarial, vai abrir mais uma oportunidade ali de vaga para zagueiro. E aí a pergunta que fica: por que renovou com o Manuel? Né? Se não tinha a intenção de usar o Manuel, se já se entendia que o ciclo do Manuel tinha acabado, por que renovar com o Manuel há 6 meses atrás e agora liberar o Manuel, né? Deixar o Manuel no mercado caso venha essa proposta? São dúvidas que a gente tem como torcedor e que seria muito interessante se a gente tivesse uma resposta disso vindo da comissão técnica, vindo da gestão do Fluminense. Né? Então, é mais um dos casos que a gente vê e não consegue encontrar uma resposta. Né? Vamos falar agora, galera, sobre Fluminense e Once Caldas, né? Que isso aí é o assunto principal do dia. Jogo que vai acontecer no Maracanã, 21h30, jogo com exclusividade do Paramount+. Se você não vai ao Maracanã, você só vai conseguir ver pelo streaming da Paramount+. Tá? Então, jogo decisivo. Por que decisivo, Bruno? O Fluminense está em segundo lugar, com 10 pontos, e o Once Caldas tem 12, está na liderança do grupo. Se o Fluminense vence o jogo, o Fluminense passa em primeiro e não precisa disputar os playoffs. E aí, com isso, o Fluminense ganha 2 datas ao longo da temporada. Né? Então, são 2 semanas que o Fluminense vai deixar de jogar no meio da semana, tendo aí 7 dias para poder se preparar, para poder treinar. Né? Então, isso aí pode ser algo determinante na parte física dos atletas, na parte na parte de jogo mesmo em si, né? Então, o Renato Gaúcho ele vai precisar muito desse tempo aí, porque ele que reclama tanto da falta, né, de tempo, da quantidade de datas, quantidade de jogos,
então ele vai ter aí 2 semanas livres. Então isso ajuda muito o entrosamento também do time, assimilar o modo de jogo do Renato Gaúcho, que o Renato pede, que o Renato pode trazer de novo. E aí é importantíssima essa vitória. Além do mais, se a gente perde ou empata, a gente vai para os playoffs, né? E tem não só a perda de data, mas a possibilidade de ser eliminado também, por que não? Né? Se o Fluminense for empatar ou perder, a gente vai para os playoffs e vai pegar um dos piores terceiros colocados da Libertadores que foram eliminados, né? Ou seja, hoje a gente está falando de os times que o Fluminense pode enfrentar caso a gente vá para uma possível repescagem, né? A gente tem o Alianza Lima com 5 pontos, mas é bem provável que o Alianza Lima a gente não vá pegar, porque se o Fluminense acabar em segundo, quem deve ser o melhor segundo colocado deve ser o Grêmio, porque o Grêmio provavelmente vai ganhar do Deportivo Luquem e vai ficar em segundo lugar, né? Então o Grêmio vai acabar aí com 12 pontos. Então o Grêmio, se tudo acontecer conforme o favoritismo e o Fluminense não consiga passar, o Grêmio deve pegar o Alianza Lima e o Fluminense deve pegar ou o Deportivo Bulu Bulu da Bolívia, que tem 6 pontos hoje, 2 vitórias, mas ainda joga, né? Vai pegar o Olímpia fora de casa, ou o Bucaramanga da Colômbia, também tem 6 pontos, pega o Colo-Colo fora de casa, ou o Bolívar, tá? O Bolívar já encerrou a sua participação, tem 6 pontos também. O Bolívar seria essencial, né? A gente evitar, caso a gente caia para a segunda colocação e tenha que disputar o playoff. É muito difícil jogar com o Bolívar lá no alto. Mas se bem que é aquilo também, né, gente? Se a gente não consegue se classificar em primeiro num grupo ruim desse que a gente pegou, então talvez a gente tenha que repensar se realmente o Fluminense merece ser campeão dessa competição, né? Então, a gente está falando aqui que o Fluminense hoje é amplamente favorito. No jogo de ida, a gente venceu lá na Colômbia, na altitude, ganhamos de 1-0, gol de Germancano. Para quem não lembra, né, um cruzamento da direita do Ares e o Cano cabeceia. A bola vai lá no cantinho, lá um gol muito bonito. E o Fluminense ganhou do Once Caldas fora de casa. Então o Fluminense é amplo favorito, vai com o Maracanã cheio aí, pelo menos 30, 35 mil pessoas vai ter no Maracanã, né? Mesmo sendo um dia ruim, uma hora ruim, mas é a data e a hora que existem nas Copas, né? A gente já está acostumado com isso. O provável Fluminense que vai a campo é aquele que a gente já está acostumado, uma ou outra mudança, mas que são nomes bem comuns para o torcedor tricolor. A gente deve ir a campo com Fábio, Guga, né, que após o jogo do Vasco, o gol da vitória, sai daquele jogo com muita moral. Thiago Silva deve ser poupado, tá? Então o Renato vai continuar com esse revezamento aí com o Thiago Silva na zaga, nas Copas. Então o Thiago Silva deve ser poupado, a zaga deve ser composta por Ignacio e Freite, e o Fuentes deve retornar à lateral esquerda. Meio campo a gente deve ter Martinelli, Hércules que vem aí de 2 ótimos jogos, né? Então, Hércules ganhando a vaga aí. E Paulo Henrique Ganso também retornando após a ausência do último jogo. E na frente, Serna, no lugar do Ken, mais uma vez. Serna, Ares e Everaldo. Tá? O provável Once Caldas, a gente vem com Aguirre, Cuesta, Riquet, Cardona e Patinho. Rojas, Matheus Garcia, Alejandro Garcia, Barrios, Palácios e Dairo Moreno. Esse deve ser o provável Once Caldas para enfrentar o Fluminense nessa noite. O time que é treinado pelo Alfredo Aras. Tá? Outro ponto que é importante observação. A arbitragem. Hoje teremos um quarteto uruguaio. Tá? O árbitro principal, Dario Herrera. Os seus assistentes, Christian Navarro, Pablo Gonzalez e o árbitro do VAR, Silvio Truco. Tá? Agora, outra coisa que é importante a gente trazer também, o que a gente deve ter cuidado, o que o Fluminense precisa ter cuidado com o Once Caldas e aonde está a possível chave da vitória do Fluminense. Tá? O Fluminense que deve começar abafando ali o Once Caldas, deve ser o dono absoluto do jogo, e o Once Caldas vai ser vai se comportar naquela maneira de jogar
por uma bola, né? Um contra-ataque bem encaixado, até porque um empate é do Once Caldas. Então eles vão jogar retraído e vão tentar a busca pelo contra-ataque com seu trio de frente, beleza? Que é um trio muito rápido. Então a gente tem que ficar ligado primeiramente nessa segunda bola, né? Naquela bola que geralmente sai um cruzamento, a zaga tira e a bola sobra para o adversário conseguir puxar esse contra-ataque. O Fluminense vai dar com um número grande de jogadores no ataque. Então, algumas observações aqui, né? Como um ponto forte do Once Caldas, eu acabei de citar que eu acho que a parte de contra-ataque deles, o Fluminense tem que ficar muito ligado, que é onde eles vão buscar o jogo hoje. Além disso, eles têm outras duas jogadas que eles buscam muito. É a jogada pelo lado direito, sempre abrindo pelo lado direito, tanto para pegar o ponteiro quanto o lateral quando consegue chegar. Então, eles atacam muito pelo lado direito, sempre buscando o cruzamento para o Moreno centralizado. E aí também o chute de fora da área, tá? As finalizações de fora da área também são importantes, é um ponto a se ficar ligado, que eles buscam muito essa alternativa de jogo, essa finalização de fora da área. E a chave da vitória do Fluminense, Bruno, onde passa? O Fluminense basta jogar o que sabe, né? Que o Fluminense pode ser que tenha até alguma facilidade no jogo. Mas os pontos fracos do time do Once Caldas, principalmente, tá? Ele é a cobertura dos laterais. A cobertura dos laterais do Once Caldas é uma coisa terrível. Eles praticamente jogam no mano a mano. E aí que entra John Arias. John Arias caindo ali pelo lado direito, né? Vai provavelmente jogar nas costas do Patinho. É um confronto quase de um X1. Quase um X1, porque eles não têm cobertura. A cobertura deles é muito falha. Então o Arias ele tem muita facilidade nesse X1 de poder chegar na linha de fundo e acredito que vai ser um ponto que vai ser muito utilizado pelo Fluminense e o caminho da vitória pode passar por ali, tá? Outra coisa também que a gente tem que ficar ligado aí que é uma outra chave para a vitória do Fluminense, né? Quando joga a bola na área do Once Caldas, quando existe um cruzamento para a área deles, assim como a marcação, a cobertura deles pela lateral não é boa, a cobertura na área deles também é muito ruim. Muito ruim. Então, geralmente, os zagueiros eles ficam sempre no mano a mano ali com os atacantes adversários e não existe uma sobra. Então, eles têm essa parte da cobertura como o ponto mais fácil, mais acessível para o Fluminense poder explorar. E o Fluminense com jogadores velozes, jogadores de habilidade, então tem tudo para poder conquistar os 3 pontos hoje e sair com a vitória e, consequentemente, a classificação. Então, diz aí, galera, o que vocês estão esperando desse jogo? Deixa o placar de vocês aí. Eu vou de 3-0 Fluminense hoje, beleza? Então é isso. Amanhã voltamos para falar de como foi o jogo. Fiquem bem, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!